Graduação Nacional de Agroecologia. Nayara, seja bem-vinda aqui ao Tom Maior. Muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco hoje. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Pois é, Nayara, esse projeto de lei, na verdade, né, chamado aí do projeto do agrotóxico, né, projeto de lei, tá conhecido também como o PL dos venenos, ele já foi aprovado lá na Câmara dos Deputados e agora está no Senado Federal. Nessa semana ele já foi até lido e a previsão é que na próxima semana ele já entre na pauta de votações no Senado. Mas quais são, né, as principais propostas, né, o que diz de fato esse projeto de lei que pode então ser votado já na próxima semana? Bom, esse projeto, na verdade, ele vai alterar de forma completa a nossa lei de agrotóxicos. A gente tem um regime jurídico que é uma lei de 1989, ou seja, ela é adaptada ao nosso regime constitucional, e o que acontece é que tramita desde 2002 esse projeto, ele já sofreu várias alterações, ele foi aprovado em 2018 na Câmara dos Deputados e agora segue no Senado. Bom, como ele altera completamente a lei de agrotóxicos, ele traz uma série de inovações que são bastante alarmantes, preocupantes para a sociedade brasileira de uma forma geral. Por exemplo, o projeto altera o nome dos agrotóxicos, ou seja, a gente não passa mais a denominar esses produtos como agrotóxicos, e sim como pesticidas ou produtos de controle ambiental. Esse nome já é consolidado na sociedade brasileira, também é consolidado no sistema científico brasileiro e também na nossa Constituição. Esse projeto, então, ele tenta suavizar esse termo agrotóxico para o termo pesticida. Ele também altera uma série de questões relacionadas ao registro de agrotóxicos. Então, hoje, para que um agrotóxico seja autorizado no país, ele tem que passar pelo órgão de saúde, que é a Anvisa, tem que passar pelo órgão de meio ambiente, que é o IBAMA, e tem que passar pelo órgão de agricultura, que hoje é o Ministério da Agricultura. Bom, esse projeto, ele regula e dá um superpoder ao Ministério da Agricultura em detrimento do órgão de saúde e meio ambiente, ou seja, mais poder para análise de eficácia agronômica e menos relevância para análise toxicológica ou para análise de impactos ambientais. Também altera, por exemplo, quais são os tipos de produtos que podem ser alterados, enfim. Por exemplo, possibilitando que produtos que tenham riscos aceitáveis sejam registrados, o que hoje é vedado. E, Nayara, outro ponto importante, né, é a respeito dessa discussão do projeto lá no Senado Federal. Quem está participando dessa discussão, né? Há muitos questionamentos, né, de que órgãos que ligados à Anvisa, né, ao meio ambiente, de fato não estão participando, né, não foram chamados para participar dos debates lá no Senado Federal. Quem deveria também, né, contribuir para um assunto que é de fato tão importante? Perfeito. Em 2018, tanto a Anvisa quanto o IBAMA produziram notas técnicas repudiando esse projeto de lei, indicando suas várias ilegalidades ou inconstitucionalidades e também o enfraquecimento do seu poder de fiscalização, controle e registro. Nesse momento, a gente tinha a informação pelo relator da Comissão de Agricultura do Senado, o senador Assir Gurgatz, de que ele faria uma audiência pública dentro da comissão justamente para escutar Anvisa e IBAMA. Só que essa audiência pública foi cancelada e não foi remarcada, ou seja, a gente não tem a escuta pelo Senado das posições da Anvisa e do IBAMA nesse momento. Outro ponto importante, Nayara, fala a respeito também, né, do processo de registro e também da fiscalização e produção, que agora é chamado os pesticidas, né, como você mesma disse. Para obter, né, o registro de agrotóxico aqui no país, quais são os procedimentos? Porque esse é um dos argumentos também, né, de quem defende esse projeto de lei, que hoje há um prazo muito grande para se obter. E com isso acaba atrasando ali, né, a entrada eles costumam chamar de agrotóxicos mais modernos, né, de produtos mais modernos. Como que funciona hoje atualmente, né, o prazo para registro de um agrotóxico, também como que funciona a comercialização, a autorização? Perfeito. Então, como eu já havia dito, é preciso passar por uma análise desses três órgãos, né? Saúde, meio ambiente e agricultura.
Claro que alguns produtos, por exemplo, especialmente produtos novos no mercado, eles exigem uma análise mais complexa, por exemplo, dos impactos toxicológicos para a saúde humana e também dos riscos que esses produtos podem causar no meio ambiente. Todos esses documentos eles são fornecidos pela empresa registrante e são avaliados por esses órgãos, né? No sistema de registro brasileiros. Isso pode levar um tempo, mas absolutamente não significa esses 8 anos que tem se propagandeado ultimamente por alguns setores econômicos. Esse tempo ele pode ser menor, inclusive o IBAMA tem se posicionado já em 2018 com uma nota informando que não é exatamente esse tempo calculado, e aí eu queria também ressaltar 2 coisas. O registro de agrotóxicos no Brasil, ele é eterno. O que significa isso? Uma vez registrado, para sempre registrado. Ou seja, a flexibilização para o registro, ela não vai impedir que os produtos velhos, as velhas moléculas, continuem no mercado. Esses produtos continuam no mercado e não tem uma reavaliação periódica. Nos Estados Unidos, por exemplo, de 15 em 15 anos, esses produtos são reavaliados automaticamente, o que não acontece no Brasil. Ou seja, a gente mantém produtos no mercado ainda com moléculas velhas. E, de outro lado, também, essa flexibilização para o registro, enfraquecendo Anvisa e IBAMA, pode permitir que produtos muito perigosos sejam autorizados automaticamente no Brasil, sem os estudos necessários. E depois é a população brasileira que vai sofrer com os danos ou impactos desses produtos. Ou seja, é preciso ter cautela, é preciso ter precaução no registro de produtos que são, sim, potencialmente perigosos para a saúde humana e o meio ambiente. Esse é um ponto bastante importante, né? Quais são os riscos, Nayara, né, para a saúde humana, para a saúde do brasileiro, né? Se esse projeto de lei, de fato, passar lá no Senado e for aprovado, a saúde da população, ela vai estar sujeita a quais tipos de riscos? Sim. Bom, hoje, pelo nosso sistema jurídico, nós não podemos registrar produtos cancerígenos, por exemplo, ou não podemos registrar produtos que causem algum impacto ou dano ao aparelho reprodutor, que tenham características mutagênicas, isso é vedado. Ou também é vedado o registro de produtos para quais o Brasil não tenha dispositivos capazes de desativar aquele produto, ou seja, de remediar um possível dano. Nesse novo projeto, se tira todas essas proibições, ou seja, não se tem taxativamente quais os produtos que poderiam ser proibidos, como os agrotóxicos cancerígenos. Se tem uma substituição por não se pode aprovar somente os produtos que causam riscos inaceitáveis. Mas aí nós perguntamos, né, enquanto sociedade civil, quais seriam os riscos aceitáveis que um produto pode causar? Será que algum dano à pele? A perda de visão, a perda de audição, enfim, a gente não sabe exatamente quais seriam os riscos aceitáveis que um produto pode causar. Hoje o nosso sistema jurídico ele é bem taxativo, ele é bem objetivo, nós sabemos quais os produtos que não podem ser registrados, ou seja, isso pode trazer um potencial risco à nossa saúde de registro de produtos mais perigosos. Em relação aos danos também à natureza, né, à biodiversidade, quais são esses danos, né? Quais são os impactos que podem causar também na natureza? Hoje, nós já temos, até são dados do CISÁGUA, controlado pelo Ministério da Saúde, boa parte dos municípios brasileiros contaminados com pelo menos 27 tipos de agrotóxicos na água. Se nós temos uma maior flexibilização para o registro desses produtos e ainda a dispensa de registros ou a autorização automática de agrotóxicos, o que se chama tácita, né, ou temporária de agrotóxicos sem os devidos estudos, nós podemos estar ainda mais correndo o risco de contaminar o nosso meio ambiente e a nossa água, que todos nós bebemos. Para retirar um resíduo de agrotóxico ou uma contaminação de agrotóxico de água é quase impossível, né? A gente tem esses fluxos contínuos de renovação dessa água no meio ambiente. Ou seja, a gente pode ainda mais impactar essas águas e meio ambiente que já está contaminado de agrotóxicos, flexibilizando ainda mais a liberação desses produtos. Nayara, em relação também à fiscalização, o projeto de lei ele traz mudanças também para a fiscalização do uso, né, desses produtos? Traz algumas mudanças, mas de forma geral o projeto está mais concentrado no registro de agrotóxicos. Uma questão importante, que talvez
também se relacione com a fiscalização, é que esse projeto não trata mais de propaganda de agrotóxicos. Hoje a gente tem uma lei bem clara, bem limpa, no que diz respeito à proibição de propaganda de agrotóxicos sem o devido alerta de que são danosos à saúde, o meio ambiente, etc. Esse projeto de lei, ele tira essa possibilidade, por exemplo, da regulação sobre propagandas. Ou seja, a gente tem uma abertura normativa que pode, inclusive, facilitar a propaganda desses produtos. Então, isso também se refere a um potencial déficit de fiscalização. Em relação também, agora já para finalizar aqui o nosso bate-papo, Nayara, do projeto de lei, né? Quais pontos ali que, de fato, né, precisam sim de mudanças, né, de novas implementações, quando a gente fala de agrotóxico, e o que realmente não deve passar, né, no Senado Federal, não pode ser aprovado? Há coisas que realmente precisam de modificações, de alterações? Sim, nós temos apontado que algumas alterações são importantes, por exemplo, a necessidade da reavaliação periódica desses produtos, como ocorre com os medicamentos. Esses produtos deveriam ser reavaliados de uma forma mais constante. Também algumas medidas de redução de agrotóxicos, né, para que, de fato, a gente possa gradualmente tirando da nossa produção esses produtos que são de alto impacto ambiental e à saúde, substituindo por modelos sustentáveis, modelos que respeitem a natureza e a vida humana. Agora, o problema é que o Senado não consegue fazer alterações de mérito nesse projeto de lei, porque ele deveria, se houver qualquer tipo de alteração mais estrutural nesse projeto de lei, ele deve voltar à Câmara dos Deputados. Isso não parece de interesse do Congresso Nacional, né? Seja da Câmara dos Deputados ou do Senado. Então, a posição que os ambientalistas têm assumido, e também defensores de direitos humanos de uma forma geral, é que esse projeto de lei não passe no Senado Federal, que ele seja rejeitado pelo Senado Federal e que a gente pense, por exemplo, a aprovação, sim, de uma política nacional de redução de agrotóxicos. Tá certo, Nayara. Vamos acompanhar, né, ao longo aí da próxima semana. Como eu disse, esse texto do projeto de lei foi lido no Senado nesta semana e agora pode ser que entre na pauta de votação na semana que vem. Vamos acompanhar para ver o que de fato vai acontecer. Nayara, muito obrigada pela participação, pelas informações conosco aqui no Tom Maior. Até uma próxima. Obrigada.